Bom dia, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aqui ao Caesarpedia. Eu sou o César. É um prazer vê-los novamente. Não a imagem de Deus, lançado no Brasil pela Luna Editora, trabalho de tradução deste que vos fala. É uma pérola, são poucas unidades e ele está esperando por você na estante virtual. O preço é justo e o livro é maravilhoso. Eu indico, se vocês continuarem aqui nos nossos encontros, vocês vão apreciar demais esse livro, demais. Um grande abraço também a todos os novos inscritos no canal. Sejam bem-vindos. Eu sugiro que vocês assistam aos outros episódios deste playlist em especial, porque vai fazer sentido, né? Quando você chega aqui no Encontro 11, o Encontro 11 então vai tratar do episódio 8 da história da deusa caída, a passagem por Orion. A ideia central desse playlist é contar a história da deusa caída, o mito de Sophia, reconstituído por John Lamlash e publicado em Não a Imagem de Deus em português, e levar os senhores e as senhoras pela narrativa da deusa caída, que é o fundamento do animismo sofiânico. No episódio 8, a imaginação dos senhores e das senhoras já precisa estar já num estado avançado de esperteza. Presta atenção. O episódio 7 acaba com uma super bronca de Sophia no seu filho Yaldabaoth, né? Vocês lembram disso. É uma bronca cósmica, galera. Mas essa bronca deixa ela super inquieta, porque a confiança que ela deposita na espécie humana, no Anthropos 10, né, a próxima emergência do Anthropos, essa confiança é imperativa. E eis a questão. Sophia e Thelete não previram o surgimento dos Archons, ou seja, o Anthropos, ele foi concebido sem o fator Archon na sua constituição. É um desafio muito grande. A possibilidade de a humanidade ser atacada por uma espécie não humana e tão perniciosa como os Archons não foi considerado no momento, né, da calibração do genoma humano. O Anthropos, ele tem um conjunto de habilidades predatórias. Nós somos caçadores. O ser humano precisa comer. Então, lá no começo, eles matavam seus animais e um belo dia colocaram no fogo e deu churrasco. Então, assim, o animal precisa comer. Matar para comer é um produto de fábrica. Mas nós não temos as habilidades necessárias para lidar com um predador como os Archons. Os caras são poderosos, galera. Mais uma vez, a atenção de Sophia dirige-se à sua maior prioridade, a próxima emergência do genoma humano, o Anthropos 10. E a emergência do A10 é iminente. Iminente aqui, lembra, pessoal? A escala, né, que a gente conversou no vídeo anterior. Um dia para Sophia são quase 26 mil anos, né? Então essa iminência é bem relativa ao tamanho dela. A qualquer momento, uma corrente plasmática pode capturar um punhado de propágulos e transportá-los para os braços galácticos. E os propágulos do A10, então, vão cair ou não num bom terrário e emergir pela 10ª vez. Observação. Nós somos o A10, tá? Mas pensa bem, pessoal. Não foram apenas 10 emissões de propágulo que aconteceram a partir da M42. A gente tem que pensar assim. Os propágulos caíram num lugar apropriado e emergiram 10 vezes. Essa é a 10ª. Então vamos colocar sempre nessa perspectiva. O tempo aqui está sendo discutido é o tempo aeônico, e a questão da emissão e da chance de cair num planeta favorável é bem pequenininha. Nós somos a 10ª. Sophia precisa fornecer um cenário ideal para o A10. Deverá ser um refúgio seguro, um sanctuary, uma arca planetária onde o animal humano tenha liberdade de ação para atingir o seu potencial de gênio. Por ora, os ânimos dos Archons estão apaziguados e o Histerioma flutua tranquilo dentro da zona de Porto. Yaldabaoth, o deus cego com lasers, não detecta nada para além dessa zona de Porto.
Savitri fixou o ponto de residência do sistema planetário arcôntico, ou seja, o esterioma vai para onde vai o Sol. E ele segue o Sol, volta após volta, circulando o perímetro interior da zona de Porto. Sophia pensa no cenário de 3 corpos, e ela se pergunta, e se o sistema estiver a uma distância segura do Drakon e do seu enxame voraz de drones? Qual seria essa distância? Se não for aqui, dentro dessa confortável zona de Porto, seu próprio corpo em Ouroboros, onde poderá surgir? Em algum outro lugar nos braços galácticos? Ou quem sabe em algum lugar para além dele, no espaço intergaláctico? A jovem Aeon Sophia é uma aprendiz que aprende bem rápido. De repente, Sophia tem uma ideia que pode levá-la a atingir o seu grande objetivo. Ela só precisa atrair outra estrela, como fez com Savitri, para ter o primeiro componente do sistema planetário de 3 corpos. Ao acoplar-se a outra estrela recém-nascida, ela pode repetir o que conseguiu com Savitri, agregação de matéria planetária. Mas desta vez usando a sua pronóia para limitar a agregação a um planeta e um satélite. Ela coordenou a construção do esterioma junto com Savitri. Ela tem expertise em construir planetas já, porque os Aeons descobrem e aprendem, ao contrário dos Archons. É evidente que o melhor local para o sistema seria próximo de Orion. A constelação inteira está afastada, desligada da densa população estelar no braço galáctico. A nebulosa M42 ela flutua no espaço intergaláctico, ela está na parte de fora, na zona exterior da galáxia. Savitri veio de lá e veio na direção de Sophia. Ele ascendeu majestosamente da borda da galáxia para a região onde está agora, né, nos braços da Via Láctea. Sophia então precisaria se dirigir a Orion para encontrar uma estrela recém-nascida, uma nova estrela. Então vem a pergunta: com qual frequência a nébula M42 emite sóis? É uma coisa em escala cósmica, né? Se 1 segundo na vida de Sophia equivale a 108 dias humanos, vamos dizer que a cada 100 anos M42 emite um novo Sol. Então seria alguma coisa a cada 6 minutos, galera. Eu sei lá quantos sóis M42 emite, mas imagine essa proporção, você vê que não é uma coisa muito difícil de acontecer. Sophia precisa então pular, encontrar um novo planeta e trazer para si, e fazer aquele bem bolado e criar um planeta e uma lua. Então existe uma chance forte aí de sair um sistema de 3 corpos. Mas aí vem um dilema. Ela não pode executar o plano enquanto o seu corpo estiver em forma serpentina, fazendo a zona de Porto. Pois a zona de Porto mantém o esterioma e os Archons confinados e à distância do resto. Dissolver aquele Ouroboros poderia colocar os Archons à solta por todo o alcance do braço galáctico. Um desastre. A arrogância do Drakon ciumento, cego e melindrado, nosso querido Yaldabaoth, eventualmente levaria os Archons a transporem os limites do seu habitat e atacarem tudo ao seu redor, conforme a natureza que eles têm. Então Sophia não pode dissolver a zona de Porto, mas ela não pode ir para Orion se ela não dissolvê-la. Então como que ela pode ficar lá e ao mesmo tempo fazer o que ela precisa fazer? O dilema desperta Sophia para um momento de profundo autoconhecimento. Ela percebe que só vai conseguir enfrentar esse desafio testando ao máximo as suas capacidades aeônicas. E então ressurge aquela audácia, aquela ousadia prúnicos que a levou, né, a executar o primeiro mergulho lá do Pleroma. E essa ousadia coloca Sophia a caminho de um novo desafio cósmico. Sophia resolve aplicar a habilidade suprema ao alcance dos seus poderes aeônicos, a mitose. Para sair do braço galáctico e deixar a zona de Porto intacta, Sophia precisa dividir-se em 2 organismos. A imensa célula do seu gigantesco corpo tem de se dividir em 2 células filhas. Uma célula fica onde está e mantém intacta a zona de Porto, enquanto a outra é livre para se aventurar na zona exterior,
E só assim ela pode partir em direção a Orion. Sophia tem a expertise do mergulho. Ela se arrebentou no primeiro mergulho dela. Mas o primeiro mergulho aconteceu dentro do sistema galáctico, onde as leis da física são uma coisa. Na parte exterior, na borda do sistema intergaláctico, ela não sabe como é. E é lá que está a Orion. Então presta atenção. Sophia sabe que um mergulho desses não é fácil. Ela aprendeu por experiência própria. Agora ela tem intenção de ir além. O Aeon Sophia duplicado precisa ter mais controle do seu corpo durante a queda. A célula filha precisa de uma forma serpentina. Isso ela aprendeu logo no primeiro pulo. Isso ela aprendeu no primeiro mergulho. Ela configura então o seu corpo semelhante a um espermatozoide, uma cabeça oval presa a uma cauda em forma de fio. Ela calcula que esta seja a forma mais adequada para descer em espiral para a zona exterior em direção à constelação de Orion. Com total concentração, Sophia se reconfigura para o mergulho e se lança, mas logo de cara algo dá errado. O velho e bom imprevisível, né? A sua espiral proporciona um impulso amplo, mas é impossível de parar. Num relâmpago de pânico, Sophia percebe que não vai conseguir fazer o que planejou. Seu corpo duplicado está fora de controle. Ela descobre que o magnetismo do campo lá fora é diferente, muito mais forte do que nos braços galácticos. O impulso elétrico vivo das suas correntes iônicas encontra impedância e amortecimento. Neste terreno desconhecido, ela perde autonomia à medida que desce. O seu corpo cai descontrolado no meio magnético do espaço intergaláctico. Sua espiral enfraquece e ela começa a perder a força e desfazer-se. Sophia está indo em direção a M42 em aceleração total, em rota de colisão, e não tem como parar. Se ela mergulhar na nebulosa, destruirá o precioso modelo genômico que criou. O seu corpo experimenta o torque brutal da espiral em queda. A física avassaladora emaranha a cauda espermática de Sophia e achata a protuberância da cabeça, fazendo surgir algo como asas ou grandes orelhas. Sophia está desorientada, mas ainda tem a presença mental para fazer a única coisa que ela pode fazer para evitar a colisão. Não há outra opção, ela tem que recontrair a sua espiral. O esforço exige suas últimas forças, mas funciona. Quase instantaneamente, a aceleração se quebra, mas como reação, a totalidade do seu corpo alongado comprime-se num nó. Ela está estagnada, presa no meio magnético da zona exterior, como uma borboleta perfurada por um alfinete. O choque da desaceleração é muito desgastante, mas a estagnação não persiste. Sua espiral retoma e a conduz em direção inversa para a densidade mais alta do plano galáctico. Essa trajetória faz uma curva enorme e, mais uma vez, Sophia vagueia sem controle para perto da nebulosa M42. Perto demais dessa vez. Incapaz de se desviar, ela rasga a borda da imensa teia que mantém o modelo genômico do Anthropus em suspensão. Como o rasgar de um véu de seda, o modelo se desfaz em serpentinas de retalhos ao longo da borda. Essas serpentinas são instantaneamente atraídas para a corrente torrencial do corpo do Aeon. Agora, Sophia carrega consigo os retalhos contendo os propágulos do Anthropus enquanto sobe com dificuldade para o plano galáctico. O poder de atração da sua outra metade a guia de volta para a zona de Porto. A densidade do quenoma parece agora acolhedora como uma almofada macia, e as forças da célula livre de Sophia estão perto da exaustão. Sua forma espermática está estropiada e fraca, sem força elástica para se flexionar. Ela mal consegue navegar, ela simplesmente deixa o seu corpo ir naquela direção. A aura magnética de Savitri ajuda, estabilizando a deriva errática da célula duplicada de Sophia, como se o Sol chamasse o esgotado Aeon para se proteger. Ela está muito, muito fraca. Onde está Savitri, ela pensa. Bem, Savitri está onde está o esterioma, ou vice-versa. Voltar para casa é ir em direção ao Sol, mas também é ir
em direção ao carrossel mecânico dos Archons. Sophia está atordoada com a experiência que acabou de passar lá na zona exterior. Tudo que ela vê e sente se parece com um sonho em câmera lenta. E ela se aproxima do sistema mecânico ao redor daquele sol dourado. Estar perto daquela estrela adorável, unir-se novamente àquele poder, é agora o seu único objetivo. Sophia duplicada está em frangalhos. O seu corpo agora é um longo emaranhado de vapor branco e a deusa segue enredada no imenso labirinto esférico escuro do esterioma. Um assovio sussurrante surge sobre a plataforma arcôntica, enquanto o Drácon observa a entrada da deusa estelar. A horda de gafanhotos assiste muda, fascinada. O impacto no mundo extraterrestre dos Archons é gradual e insidioso, e o que acontece agora afeta Sophia de uma forma que ela só vai saber mais tarde, quando enfrentar as consequências desse impacto. Ela é o sujeito da hipnose que se esquece de estar em transe e executa os comandos do hipnotizador, no caso aqui, Savitri. A passagem para dentro do sistema em direção ao Sol submete a substância iônica primária a uma adulteração, uma espécie de infiltração da luminosidade superviva pela química inorgânica. Isto acontece por etapas, na medida em que ela transita pelas órbitas de cada planeta, Saturno, Júpiter, Marte, Tiamat. A única coisa que ela sente é a impressão estranha das cores passando através do seu corpo de luz. As cores mancham a sua luminosidade primária com matizes distintos, bandas espectroscópicas. A exposição aos campos planetários do cosmo arcôntico carrega o seu corpo com elementos metálicos: titânio, vanádio, crômio, manganês, ferro, níquel, cobalto, cobre, chumbo, cada um conferindo uma cor, uma tonalidade distinta. A carga química pesa e compromete a flutuabilidade do seu corpo de substância primária luz orgânica. Ao passar por Marte, Sophia recebe um impulso elétrico de Savitri e finalmente ela está no lugar seguro. E mais uma vez eles se fecham no circuito e unem forças. Essa ligação isola Sophia da zona orbital atrás dela. A ligação dinâmica entre Aeon e estrela gera uma tremenda explosão, provocando um tremor e trepidação em todo o mecanismo do esterioma. As descargas elétricas irrompem em ondas pulsantes que saltam de planeta para planeta e percorrem os planos inclinados da plataforma. O relâmpago azulado emaranhado, entrelaçado com veias prateadas, brilha por todo o sistema. As erupções eletroquímicas deixam marcas nos planetas exteriores. Enormes nuvens de gás carregadas com metais alcalinos, magnésio, estrôncio, bário, cloro, irrompem e se espalham como se fossem algas por todo o alcance do plano orbital. No meio do caos, Savitri e Sophia consolidam os seus campos com ligações de hidrogênio e ozônio. Eles esculpem um sulco para recolher matéria-prima do Dema e agregam-na em esferas. Os mundos tórridos de Vênus e Mercúrio materializam-se entre Sophia e o Sol. À medida que a rotação do vórtice solar os puxa para órbitas de alta velocidade, puxa também Sophia, mas não há órbita para ela seguir, afinal ela não é um planeta. Não ainda. Então, um tremendo impulso circular cresce no vórtice solar. O corpo de Sophia se contrai e produz uma bola giratória. Ela parece um cometa gasoso que engoliu a própria cauda. E as enormes correntes do vórtice solar dão a Sophia revolução. Savitri guia o processo de captura orbital. Sophia responde invocando a sua pronóia numa última proeza de autonomia aiônica. Ela percebe o sonho de um mundo de 3 corpos se tornando realidade. Uma coisa é certa: Savitri proporciona o equilíbrio e a centralização que ela não pode alcançar por si só. E é certo também que, exaurida, ela não vai mais escapar à grande captura do esterioma. É nesse cenário hostil que Sophia irá estabelecer o habitat para o A10, custe o que custar.
Chega de sonhar com um planeta favorável à emergência do Anthropos. Sophia decide transformar-se nele. A compressão da substância iônica de Sophia intensifica ao extremo. A infiltração da luz orgânica pelos elementos da química inorgânica não são meras cores. Ao transfigurar-se em forma planetária, todo o material estranho absorvido na passagem através do esterioma se solidifica. Os elementos engrossam e tornam-se os revestimentos da superfície do planeta emergente. Os vapores carregados com ozônio, flúor, metano, nitrogênio envolvem tudo em véus entrelaçados. Todas as partes da deusa estelar, exceto uma, se transformaram em massa sólida. Sabendo que precisará se lembrar como ela era originalmente, Sophia retém um último brilho puro de irradiação iônica. Tornar-se o planeta Terra não vai jogá-la ao total esquecimento, mas como ela vai poder contemplar o seu eu original na obscuridade da imanência material? O que poderá oferecer o reflexo tranquilizador da luz orgânica? Que consolo ela terá nesta viagem como arca planetária? Nesse momento, a deusa da sabedoria concluiu a sua ousadia cósmica. Ela exala um último brilho puro, derramando uma lágrima no céu, um presságio, um gnomon. É um ornamento de pérola cintilante, senhoras e senhores, a lua. Este é o episódio 8 da história da deusa caída. É lindo. É lindo. É uma narrativa maravilhosa. O John Lash, quando restaurou essa parte em especial, ele foi bastante inventivo, é claro. Toda essa imaginação das coisas cósmicas acontecendo, essa narrativa que ele propõe, é óbvio que são coisas da imaginação, mas a nossa imaginação consegue chegar lá. Não a Imagem de Deus é um livro imperdível. Ele conta essa história muito melhor do que eu. Mas vamos lá, vamos dar uma expandida. A localização do impacto do Aeon Sophia no terceiro braço galáctico é visível a olho nu pelos observadores aqui da Terra. A estrela Delta, na constelação de Monoceros, marca o local exato. A maioria das estrelas que a compõem estão colocadas dentro das fronteiras da Via Láctea, mas duas estrelas, Beta e Zeta, estendem-se para o braço intergaláctico. Elas definem uma linha de visão que vai diretamente para a M42, a nebulosa de Órion. O movimento e a estrutura dos braços em espiral dependem de forças exclusivas do espaço intragaláctico, ou seja, o espaço povoado entre as estrelas, nebulosas, aglomerados globulares e o raio que o parta que esteja girando nos braços da Via Láctea. Todas as galáxias flutuam no espaço intergaláctico, ou seja, o espaço exterior, em escala galáctica. Cada universo insular, como as galáxias foram originalmente chamadas na época das descobertas de Hubble, nos anos 30, flutua num vasto mar de espaço intergaláctico, onde a população de estrelas é bastante reduzida. As condições no espaço entre as galáxias são diferentes das que operam nos braços e diferentes também da dinâmica do núcleo, ou seja, nós estamos falando de uma terceira física que Sophia teve que experimentar aqui. A constelação de Órion está localizada no espaço intergaláctico, abaixo do terceiro braço da nossa galáxia. Ela não está no bolo, ela está um pouco lá para fora. A substância primária do corpo de Sophia é uma torrente de luminosidade viva, capaz de sentir, perceber, refletir e ter intenção, telos. Esse plasma é vapor eletricamente carregado como os atributos de uma criatura viva. A atividade natural do plasma é fluir, quer em fluxos largos, ou seja, como a nebulosa do Véu, uma coisa monstruosa de grande, quer em filamentos. É uma tecelagem filamentosa, para ser mais exato. Mas a tecelagem também pode aglomerar-se ou reunir-se. As bobinas espirais da torrente plasmática de Sophia são aglomerados desse tipo. Então tem a forma espermática. O mito diz que Sophia escolheu a forma de um espermatozoide para poder fazer esse mergulho. O primeiro ela caiu, ela foi sem querer. Esse ela pensou. Então eu quero fazer uma forma espermática
para poder entrar nessa dinâmica aí, né, dessa velocidade. É uma coisa que eu aprendi quando eu caí e virei espiral. Então a célula filha, uma dessas células filha, na mitose, ela toma esse formato de cometa, né? Como a gente consegue imaginar, e ela vai aí para além do braço galáctico, e devido ao estresse da zona exterior, ela se deforma e se achata. Então a cabeça se achata e parece que ela tem asas, ou alguns descrevem como grandes orelhas. Vocês devem conhecer ou devem ter ouvido falar da história da deusa Orejona dos Andes, né? Ela lá, a mitologia diz que Orejona veio do céu, era uma mulher e tinha orelhas enormes, e ela é a mãe da humanidade. A história da Orejona é um eco do mito de Sofia. Os acontecimentos da história da deusa caída podem até certo ponto ser descritos por alusão à astrofísica e às leis conhecidas do eletromagnetismo, mas ainda não existe um paradigma adequado para produzir o mito sofiânico numa linguagem científica clara. A aventura de Sofia no interior do Histerioma nos remete a um antigo motivo das escolas de mistérios, a viagem através das esferas planetárias. Mas no geral aqui, galera, o que a gente tem que observar? O episódio 8 descreve a terraformação do Aeon Sofia, ou seja, o processo de metamorfose do Aeon, plasma, vivo, senciente, com capacidades criadoras, em um planeta, que também é vivo, senciente e com capacidades criadoras. No processo de metamorfose, em Irineus, que é um livro fundamental para entender aqui, Irineus, ele descreve exatamente o processo de metamorfose, mas aqui ele usa o termo conversão. E você sabe como é que é a conversão na igreja, né? Você se converte, ajoelha no milho e etc. Aqui não é conversão. O Irineus usou um termo equivocado. O termo aqui é metamorfose, e eles já tinham esse termo na época de Irineu. Ele usou outro aqui, né? Na ideia de arrependimento e essa história de Cristo, que eles dão essa interpretação cristológica. Então, óbvio que Sofia passou por uma conversão, mas não é metamorfose. Segundo a cosmologia gnóstica, a Terra é um planeta orgânico capturado num sistema inorgânico. A história da deusa caída mostra que a Terra não surge da mesma forma que os outros planetas do sistema solar. Mostra também que a Terra pertence a um sistema de 3 corpos, composto por uma estrela Savitri, o nosso Sol, e o planeta, que é ela mesma, e aquela lágrima derramada chamada Lua. Gaia Sofia é, na sua totalidade, esse sistema de 3 corpos. Ela não é exclusivamente o corpo terrestre. Olha que interessante. Assim, Sofia acaba por se transformar naquilo com que sonhou lá atrás, no pleroma. O seu corpo se torna o cenário para uma experiência divina com o Anthropos. E esse é o final do episódio 8 do Mito de Sofia. Eu espero vê-los na próxima semana. Sábado que vem, eu e John Lash vamos gravar aí o Encontro Sofiânico número 2, onde vamos discutir manhood, a masculinidade, a característica masculina do ser humano, sob a ótica do animismo sofiânico. Com certeza vai ser um papo interessantíssimo. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e que a deusa esteja com vocês.